A palavra de Deus diz aqui em Salmo 27, versículo 10: porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Mais uma vez, porque quando meu pai e minha mãe me desampararam, o Senhor me recolherá. Nós estamos, nesses domingos à noite, lidando com o seguinte: descobrindo a fonte da nossa depressão. Uma série de mensagens que enfatiza que muitas coisas têm o poder de causar ou provocar grande tristeza dentro da alma do ser humano. E pode ser algo que ninguém vê, mas afeta uma pessoa, afeta você. Eu me sinto a necessidade de enfatizar que às vezes pode ser algo físico, algo que mexe com, o seu organismo. Pode causar depressão, pode ser algo mental, você pode nascer com uma certa dificuldade mental que já afeta você emocionalmente. E eu sei que pessoas são diferentes. Por exemplo, se você conversar com meu sogro, logo a conversa vai para Jesus, e em pouco tempo ele já está chorando com alegria por causa da salvação que ele tem pelo sangue de Jesus. Ele facilmente chora. Minha mãe é do mesmo jeito. Você fala certas coisas, ela já fica emocionada. Tem outras pessoas mais duras que é difícil chorar. É difícil chorar, né? Então nós temos diferenças assim, mas existem coisas, e a Bíblia nos mostra isso, coisas que nos afetam espiritualmente, que podem causar depressão. E vendo um grande número no mundo e até na igreja com depressão, se tornou necessário lidar com esse assunto. Uma coisa, a nossa criação ou educação em casa pelos nossos pais tem um grande impacto nessa área das nossas vidas, inclusive especificamente no nosso amadurecimento. E se o pai da família não corrigir certas coisas, então nós vamos ficar sem a disciplina necessária para uma vida produtiva. Eu gostaria de levar os irmãos desse versículo nos Salmos para um versículo no livro de Provérbios, um dos provérbios mais conhecidos, especialmente por pais. Vamos para Provérbios 22 e nós vamos ver versículo 6. Pode ser que você já memorizou esse versículo, e se você é um pai, você já tentou colocar em prática esse versículo. Amém? Provérbios 22, versículo 6 diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Então a Bíblia nos dá um princípio aqui. Eu sei que pode existir um caso extraordinário, como que é essa palavra? Especial. Bom, vamos mudar a palavra. Que você não faz o certo e você tem bons pais, etc. Mas no geral, observando esse provérbio, quando os pais educam a criança no caminho do Senhor, quando essa criança ficar maior, essa criança vai continuar nesse caminho. Isso é normal, é um provérbio. E até quando envelhecer não se desviará dele. Como eu falei, já vimos vários casos ou várias fontes de depressão, e eu quero enfatizar hoje à noite uma coisa que tem a ver com a nossa criação. Se os pais em casa raramente repreendam claramente e firmemente os seus filhos, os filhos vão ser criados de uma forma diferente, de uma forma errada.
fora do caminho do Senhor. Essas crianças que podem falar, por exemplo, eu quero desse jeito, e o pai já dá, e o pai ou mãe não disciplina, não corrige, não repreende, a criança cresce aprendendo que pode chorar para receber coisas. A minha esposa sempre fala aos nossos filhos, você nunca vai receber algo se você chorar, não vai receber. É uma regra em casa, se você chorar. E irmãos, eu vou falar algo para vocês. Isso é difícil para mim, porque às vezes eu quero muito dar algo para os meus filhos. Eu não falo isso para o meu filho no momento, mas meu filho está chorando. Eu falo, eu não vou dar. Mas dentro de mim eu quero muito dar. Mas eu sei que meu filho não vai amadurecer se eu ensinar meu filho que só por chorar você ganha o que você quer. É notável na Bíblia que Deus não dá bênçãos para a pessoa que fica queixando e reclamando e chorando. Não existe isso com Deus. Não existe. Deus não gosta disso. E na verdade, ninguém gosta disso. A única pessoa que gosta disso é a pessoa que faz isso porque nunca amadureceu, muitas vezes porque nunca foi criado da forma bíblica, que acha que só por chorar você pode ter o que você quer. Vamos para 1 Reis, por favor. E nós vamos ver uma outra fonte de depressão que é especificamente autopiedade. Podemos usar a palavra vitimismo, né? Vitimismo, autopiedade. Nós estamos hoje em dia que ser vítima é ter poder. Você pode falar, esse cara é racista, ou seja que for, e você já tem poder, né? Porque você é vítima, né? Essa pessoa é contra o meu povo, meu estilo de vida, o que eu quero fazer. Eu sou vítima. E daí os jornalistas, celebridades vão contra a pessoa que falou, não concordo, não gosto, seja o que for. Hoje em dia, infelizmente, ser vítima é ter poder nesse mundo. Realmente existe isso. Mas não de acordo com Deus, e não é o poder de Deus. Essa autopiedade, você fica chorando porque você não tem o que você quer, sabe? Como uma criança que fala, mas eu quero. E o pai fala, mas não pode. Mas eu quero. E afinal de contas, a criança ganha a batalha e derrota o pai ou a mãe e recebe a balinha, o bombom, a viagem para um lugar, seja o que for, porque o pai não aguenta ouvir o choro da criança. Na verdade, nesse caso, a criança tem mais força do que o próprio pai. E sabe o que acontece quando a criança tem uns 15, 16, 17 anos de idade? A coisa fica feia. Não é fácil, não é fácil. Eu tento ser rígido em casa com os meus filhos, mas até os meus jovens aqui, às vezes, não é fácil, né? Não é fácil. Certo, Gabriel? Não é fácil. Mas eu tento ensinar eles, mas você não pode ser vítima. Às vezes as coisas não vão do jeito que você quer. Às vezes o que você quer, você pode colocar todo o seu coração naquilo e não vem para você. E se você é maduro, você fala, tá bom, não é para mim. Beleza. Eu vejo homens, às vezes, eles têm um corpão. Eu não tenho. Eu acho que eu não vou ter. Eu vejo às vezes esses caras, um dos melhores pregadores no mundo, já faleceu, Charles Spurgeon. Quem já ouviu o nome dele? Ele tinha cabelo legal. Eu gostei do cabelo dele. Eu nunca, Juliano, nós não, Samuel também, nós nunca vamos ter esse não vai dar para nós não. A gente vai ter que aceitar a nossa situação. Beleza, nós podemos ir para um cara e receber os implantes e colocar algumas coisas aqui, sabe? Mas eu não vou gastar o dinheiro para fazer. Eu aceitei, eu sou careca. Vou morrer careca. Tá bom. Mas existe a possibilidade de alguém achar que
quando você não tem o que você quer, é hora de chorar, é hora de reclamar, é hora de, sabe, chamar atenção e dizer: eu sou vítima dessa vida. Para alguém chegar e ter piedade, falar: oh, coitadinho. E passando a mão na sua cabeça, a pessoa faz alguma coisa, né, para acalmar você, comprando um sorvete ou alguma coisa para ajudar você, porque você fica chorando. Irmãos, esse problema não é somente de crianças. Não é. Nós vamos ver aqui nessa passagem um rei. Irmãos, um rei, até do povo de Deus, que fazia exatamente isso. Vamos ver isso aqui. Aqui o rei é Acabe. Acabe, olha a situação dele antes dessa depressão. 1 Reis 21, versículo 1. E sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe, ele era o rei, extremamente ímpio esse rei, do reino do norte de Israel, depois da guerra civil do povo de Deus. E na cidade, na capital, Samaria, ele tinha o palácio dele. Quem aqui não gostaria de um palácio, né? Tem umas casas grandonas aqui na nossa cidade, mas não existe palácio. Não existe palácio. Esse rei, ele era o cara de Israel, ele era o rei. Ele que mandava. E ele morava no palácio. Situação boa. Mas com tudo que ele tinha, ele não estava totalmente contente. Irmãos, nós precisamos entender algo e ensinar isso aos nossos filhos. Ter coisas não é uma garantia de contentamento nas nossas vidas. E muitas vezes a pessoa que tem muito, quer mais ainda. Cria em nós uma certa sede por coisas e dinheiro, etc. Eu tenho um bom celular, meus olhos já estão olhando para outros celulares. Eu estou confessando que eu também sou pecaminoso e carnal. Quem gosta de tecnologia, levanta a mão. Gosta? Eu gosto. Meu carro faz 1 mês e meio que eu estou sem ar-condicionado, porque infelizmente a concessionária não está conseguindo arrumar a mangueira, estou procurando outro caminho. Mas eu penso, eu acho que eu quero um outro carro. BMW, Ferrari, uma coisa diferenciada, sabe? Talvez não isso, né? Mas pelo menos um carro maior, né? Mas eu penso sobre as coisas. Eu já tenho, eu quero mais. Às vezes eu vejo pessoas que têm muito pouco e não se preocupam. Eu faço visitas. Às vezes eu vou na casa de alguém e o chão, o piso da casa é terra. Eu nunca vivi desse jeito. E as pessoas têm sorrisos e alegria. As crianças brincando. Converso comigo, eles não ficam ofendidos por mim, nada, estão tipo, tudo tranquilo. Comem extremamente pouco às vezes, estão bem. Mas infelizmente pode entrar nas nossas veias uma atitude que eu mereço isso, e eu quero isso, e se eu não tiver, eu vou chorar, porque eu não tenho. E pode cair em depressão. E diz aqui que junto do palácio de Acabe, esse rei, tinha uma vinha especial do homem chamado Nabote. Nabote. O que acontece? Versículo 2. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, que era o palácio. E te darei por ela outra vinha melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em
dinheiro, né? Eu posso falar de Ouro Preto. Imagina o prefeito de Ouro Preto do Oeste chegando na sua casa. De casa, vem para você, Gregório. Ele fala: Gregório, eu gosto do seu lugar aqui. Eu vou te dar 3 milhões de reais e você pode passar essa casa para mim. Você aceitaria? Provavelmente aceitaria 3 milhões de reais para a sua casa. Beleza, e daí você muda para outra casa. Tá, tranquilo. E compra um carro para o pastor também, né? Isso mesmo, amém. Bom, então, imagina isso. É só que, o rei Acabe, ele estava oferecendo isso. Ele falou: eu posso trocar, tipo, você pode arrumar outra terra, eu vou te dar uma terra melhor para seu negócio, ou eu vou te dar um monte de dinheiro, e você vai ter dinheiro demais, realmente vai ficar legal para você. É só que havia um problema. Em Levítico 25, 23 e outras passagens, era ilegal dar o que era da sua herança. Fazia parte da família dele. Em Israel, Deus tinha organizado a terra e falou: você não pode vender a terra que é da sua família. Fica com a sua família. Então, Nabote, ele tinha uma decisão bem difícil, porque por um lado, ele queria honrar a lei de Deus, mas por outro lado, o rei de Israel estava oferecendo um monte de dinheiro para ele. E aparentemente, Nabote, ele era um homem de Deus mesmo. Ele queria fazer o certo. Ele queria honrar a herança que ele tinha recebido. Então aqui, versículo 3... Porém, Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor de que eu te dei a herança de meus pais. Então eu sei que isso causou um conflito, e eu sei que Nabote percebeu isso. Isso vai causar um problema, porque o rei quer mesmo. Mas Deus mesmo vai ter que me proibir. Eu não vou poder vender essa vinha para o rei. É da minha família. Deus já falou: não pode. Então não vou. Agora, o rei nunca nem deveria ter mencionado tal ideia. Era ilegal do início. Mas ele poderia ter tido pelo menos um pouco de amadurecimento ou maturidade na vida dele, para falar: tá bom, Nabote, era só uma coisinha, só uma curiosidade, eu não vou atrás disso. Eu tenho muito dinheiro, o palácio, eu tenho a minha esposa linda, eu tenho toda essa autoridade e poder aqui, eu vou honrar a nossa lei aqui em Israel, e eu não vou exigir. O senhor pode ficar com sua vinha, e beleza. E Nabote ficaria feliz, e também Acabe, o rei, ficaria feliz, e os dois poderiam continuar as suas vidas. Irmãos, isso não aconteceu. Versículo 4. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe falara. Quando disse: não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Então, isso é incrível, mas imagina o rei, que isso? Eu não quero conversar com ninguém. E fica assim, o rei chorando na cama dele, chorando, virando a cabeça: eu não quero conversar com ninguém. Eu lembro quando a Celina nasceu, era engraçado, mas quando ela começou a chorar nos primeiros meses da vida dela, esse lábio aqui embaixo, tipo, fez assim, muito grande. Eu não consigo nem imitar, mas ela tinha um lábio por baixo, tipo, grandão, assim,
Eu achei tão engraçado. Eu queria tirar fotos disso, mas ela estava triste, né? Mas eu não estava triste, eu estava rindo dela, que é pecado, né? Rir da sua filha quando ela está chorando. Mas eu estava rindo porque eu vi esse lábio grandão assim quando ela estava chorando. Eu acho que Gabriel tinha a mesma coisa, né? Mesmo lábio, né? Mas chorando, mas é coisa de criança, né? Chorando. E aqui diz que Acabe veio desgostoso, né? E ele tinha um mau humor, ele estava sem contentamento. E tem aqui a palavra indignado, ele ficou taciturno e aborrecido. Realmente um homem sem maturidade. Que é isso? Acabe, você já tem palácio, você já tem riquezas, você já tem uma família, você já tem uma posição lhe dada por Deus, e você não pode ter esse negócio aqui, e você vai chorar na sua cama e virar seu rosto, e você nem quer comer. Que é isso? Acabe, que é isso? E eu posso falar que Acabe, ele é estranho, não tem mais ninguém igual a ele. Mas vamos ser bem realistas, irmãos. Você também aqui pode ter 40 anos de idade e faz a mesma coisa. A mesma coisa. Não tem que ser necessariamente uma vinha, mas alguém tem dinheiro que você não tem, ou seja o que for. Um lugar que você não tem, carro que você não tem, vida que você não tem. Ou você simplesmente quer algo, né? E você muda. Quando você não consegue o que você quer e você fica pensando naquilo, e às vezes você fica aborrecido em casa e as pessoas percebem: o que aconteceu contigo? Por que você mudou? Por que hoje você não está tão feliz? Por que você tem essa atitude hoje? E às vezes você fala, às vezes você não fala, mas é porque caiu num tipo de tristeza, talvez até depressão. Simplesmente porque você não tem a maturidade para aceitar os limites que Deus colocou na sua vida. E às vezes as pessoas querem atenção. Pode ser que ele ficou desse jeito para um dia a esposa dele entrar e falar: amorzinho, que é isso? Tem problema? Quem aqui, quando você fica chateado assim, sua esposa vem para, sabe, passar a mão dela na sua cabeça? Alguém tem uma esposa dessa? Não? Ninguém não faz isso. A Edilene, se não faz isso, ele fica chorando na cama, você não faz? Não, né? Mas você faz isso com a Juliana? Nunca aconteceu. Tá bom. Ela não está falando muito sobre isso, então estou olhando aqui. Shirley, não faz. Ele chora, você deixa ele chorar na cama. Tá bom, tá. Pois é. Vou ter que falar da minha esposa. Ela também não. Nada. Eu posso chorar o dia inteiro. Nada, né? Mas esse cara aqui, ele tinha uma esposa do mal e ela queria aproveitar a situação. Então ela viu a criança dela, o marido dela, chorando assim. E olha aqui versículo 5. Porém, vindo a ele, Jezabel, essa mulher é uma das mais ímpias na Bíblia. Ela é a incorporação de Satanás, essa mulher. Vindo a ela Jezabel, sua mulher, lhe disse: que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o jezreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então eu imagino ele chorando e tudo, sabe? Versículo 7. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel? Levanta-te, come pão e alegre-se o teu coração, eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Então ela já está imaginando um plano. Eu vou aproveitar essa situação e vou dar contentamento ou alegria para o meu marido. E quando ela diz essa pergunta aqui em versículo 7, governas tu agora no reino de Israel? Ela está dizendo: você é rei, não tem outra autoridade maior? Em outras palavras, Deus não existe. Versículo 8. Então escreveu cartas em nome de Acabe
e a selou com o seu sinete. Sinete, não, ele tinha um anel para selar o escrito, dizendo: isto veio do rei. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo. Então ele queria esse homem que tinha vinha para ficar diante do povo, um dia especial, todo mundo prestando atenção. E olha, o marido dela, o rei, ele está na cama ainda provavelmente. Versículo 10. E ponde de fronte dele 2 filhos de Belial, que testemunham contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Então ela arrumou 2 homens que são filhos de Belial. Belial é outro nome para o diabo. E quando você vê essa expressão filhos de Belial no Velho Testamento, quer dizer homens tão ímpios que vão fazer a pior coisa, vão cometer o pecado. Tem escolha, eles vão escolher a abominação. Ela falou: eu preciso de 2 homens assim para serem falsas testemunhas. E esses homens vão mentir, vão falar que Nabote, o dono da vinha, ele é o cara que blasfemou a Deus e falou coisas contra o rei. Então ela está criando um escândalo, porque esses são pecados dignos de morte. De morte. Versículo 11. E os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezebel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas que lhes mandara. Apregoaram um jejum e puseram a Nabote diante do povo. Então vieram 2 homens, filhos de Belial, e puseram-se defronte dele. E os homens, filhos de Belial, testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e morreu. Mais uma vez, uma história com algo extremamente triste. Um homem justo, reto, temente a Deus, agora morto e desonrado. Tão desonrado que os cachorros chegaram para lamber o sangue dele do chão. Versículo 14. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. E sucedeu que, ouvindo Jezabel que já fora apedrejado Nabote e morrera, disse a Acabe: levanta-te e possui a vinha de Nabote, o israelita, a qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive, mas é morto. E nesse momento, Jezabel não tinha dito para ele: eu vou fazer algo para ele morrer. Ela não tinha falado isso. Então eu imagino, quando as notícias chegam para ele, ele poderia reagir assim: Nabote morreu, mas como? Ele era um homem justo e reto. Eu não consigo imaginar ele morrendo assim, mas o que aconteceu com ele? E a família está bem? Mas esse homem tão egoísta, vitimista, versículo 16, sucedeu que, ouvindo Acabe que Nabote já era morto, levantou-se para dar conforto à família? Não, para descer para a vinha de Nabote o israelita, para tomar posse dela. Que coisa feia. Que homem do mal. Esse rei é filho de Belial. O povo de Deus ficou até esse nível de pecado. Mas irmãos, por favor, me ouçam muito bem. Realmente existe a possibilidade de uma pessoa ficar tão focada em uma coisa
que quando não tem, fica chorando como ele ficou, e quando recebe, não tem, nem se preocupa com os outros. Você já conhece alguém assim? Que fica tão ocupado com algo, que não se preocupa com as necessidades dos outros, inclusive quando alguém morre, a pessoa fica tão em si mesmo, mas infelizmente isso aconteceu. Autopiedade. Vamos para capítulo 19, irmãos. 1 Reis 19. Antes dessa história, nós vamos ver a depressão de mais uma pessoa hoje à noite. Esse homem não era como Acabe, mas ele conheceu Acabe. O nome desse homem era Elias. Meu filho recebeu o nome dele, desse profeta, né? Mas eu vou ter que falar para vocês, nesse dia de Elias na Bíblia, não é o melhor dia dele. Na verdade, os melhores dias de Elias já passaram. Elias tem uma vida que termina, ou ministério, vamos dizer, um ministério que termina triste. Especificamente por causa do jeito que ele lida com a solidão na vida dele. Irmãos, solidão é mais uma fonte de tristeza. Quando você se sente só, quando parece que ninguém está contigo, isso pode acontecer com a mulher que quer casar e não consegue achar um homem, ou o homem que quer achar a mulher e não consegue achar uma mulher virtuosa. Isso pode acontecer quando você é um missionário ou pastor e você está tentando servir a Deus, mas parece que ninguém entende o que você prega e ninguém segue a Bíblia de acordo com a Bíblia. Isso pode acontecer numa mãe quando ela está querendo criar a família no caminho do Senhor, mas o pai, ele não quer, ou pelo menos não quer do jeito que ela quer. E vem solidão, e se ela não tomar cuidado, se essa pessoa não tomar cuidado, essa solidão leva para depressão. Grande tristeza da alma. No caso aqui, antes do evento da depressão dele, Deus usa o profeta Elias para matar vários falsos profetas. Ele, nesse momento, tem uma influência enorme na nação de Israel. E ele se tornou realmente o inimigo de Acabe. Não porque Elias fazia o errado, mas porque Acabe apoiava os profetas, os falsos profetas, e os falsos profetas apoiavam o pecado de Acabe. Então nós podemos chegar aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então essa mulher está sabendo, essa mesma mulher que matou Nabote, aqui ela fica sabendo de Elias, e não gosta dele. Elias, ele está, vamos dizer, descendo do monte, ele acabou de fazer algo maravilhoso, exigiu todos os esforços dele, toda a energia dele, e parece que nesse momento ele se sente muito só, e ele não quer continuar com essa intensidade espiritual, é muita coisa, exige muito, então ele quer descansar um pouco. Mas ele fica sabendo dessa mulher, versículo 2, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Ele acabou de matar vários profetas, mas agora uma mulher fala algo para ele: eu vou te matar também. Elias faz o quê? Beleza, eu sou de Deus, Deus já me protegeu, venha logo, mulher. Mas ele não fala isso. Versículo 3,
o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Então ele com o servo dele, ele fugiu, para escapar com vida, ele queria viver. Ele fugiu como cachorrinho que tem o rabo entre as pernas. No fim de versículo 3, ele acaba largando o servo dele. Eu não sei o porquê, mas às vezes uma pessoa que se sente só quer realmente justificar essa emoção e quer separar dos outros e realmente fica, eu estou sozinho, não tenho ninguém, ninguém me apoia, ninguém concorda comigo, e a pessoa fica cada vez pior. Sabe, muitas vezes, irmãos, nós provocamos a nossa própria depressão. Vou falar isso de novo. Nós muitas vezes provocamos a nossa própria depressão. Ele larga o amigo dele, esse servo. Em versículo 4, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Então ele está no calor, está com sede, está com fome, está sozinho. E foi sentar-se debaixo de um zimbro. E olha que pede de Deus. E pediu para si a morte. E disse, já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Imagina, eu não sou melhor do que Elias. Eu não compreendo muito bem toda a situação aqui. Mas imagina, 2, 3, 4 anos atrás, nesse ministério aqui, eu dizendo para Deus, eu não aguento mais esse povo. O povo não entende o que eu estou pregando e ensinando. Deus, eu quero morrer. Bom, eu vou voltar para os Estados Unidos, o Senhor pode fazer o que quiser comigo. Eu imagino, se eu fizesse isso, por exemplo, a Paula não seria salva. Porque é através do nosso ministério hoje em dia, que ela acabou recebendo Jesus. A gente não chegaria a conhecer a Jéssica, que agora está frequentando a igreja conosco. Outras coisas, eu vejo várias pessoas aqui, Gregório e Adilene, outras pessoas. Eu estou vendo agora, no Robson, que está aqui hoje à noite, Deus está fazendo algo na vida dele. Ele me falou, eu quero ser mais fiel, está aparecendo. Isso, Robson, realmente me deixa muito feliz. Muito feliz, eu oro por você, toda semana eu oro por você. Elias, ele queria desistir. Depois dos melhores dias do ministério dele, ele falou, não, eu não quero mais lutar. Eu estou sozinho. Elias, você não está sozinho. Oh, mas eu estou sozinho. Você que foi para o deserto, Elias. Você que largou seu servo. Você que fugiu dessa mulher. Ele diz aqui, como se fosse humilde, pois não sou melhor do que meus pais, né? Às vezes eu ouço isso, irmãos, eu nunca vou ser igual àquele pastor, então não vou nem tentar. Eu me lembro de uma moça que eu conheci em São Paulo, extremamente inteligente, inclusive ela estudava cada dia acordando às 5:30, para poder ganhar bolsa e ir para os Estados Unidos estudar, e ela conseguiu mesmo, ela está estudando lá. Na verdade, já se formou. Eu vi uma entrevista dela na Globo, mas ela estava em uma das igrejas lá em São Paulo, que a gente ajudava um pouco. Ela gostou de um rapaz que era o filho do pastor. E uma amiga falou para ela, você nunca vai ser igual a ele, você nunca vai chegar ao nível espiritual dele. E ela acabou desistindo. E falou, não, é verdade, eu nunca vou. Ela não tentou. Na verdade, infelizmente, certas coisas que eu vejo, ela parece que ela não está seguindo mais a Deus. Muito triste. Ela chegou a um certo nível, eu me lembro dela, eu lembro o jeito dela. Muito inteligente e bonita também. Ela tinha tudo, como Elias, mas deixou um pensamento errado entrar e desistiu. Sabe, você pode estar aqui na nossa igreja servindo a Deus e todo mundo fala, você realmente é servo de Deus.
E um dia o diabo fala alguma coisa aqui ou ali através de alguém, ou nos seus próprios pensamentos, e você pensa, eu acho que eu não vou mais. Eu vou desistir. E você fica frio. E as pessoas olham e falam, o que aconteceu com você? Ou as pessoas têm até medo e não falam nada, mas ficam observando. Elias fez exatamente isso. Esse grande profeta, profeta de fogo. Versículo 5, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo o tocou, ele disse, levanta-te e come. Então ele dormiu, agora ele vai comer. Versículo 6, e olhou, e eis que a sua cabeceira, estava em um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar. Então ele dormiu de novo. Versículo 7, e o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse, levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu vou falar algo para vocês. Quando você está sozinho, você não está sozinho. Ele não tinha nem o servo dele por perto, mas Deus apareceu, mandou o anjo e lhe deu comida. Comida sobrenatural, porque apareceu. E além disso, deu poder para ele andar por 40 dias. E eu não sei o porquê, mas ele decide ir para o Monte Horebe. Monte Horebe é o Monte Sinai. É o mesmo lugar onde Moisés recebeu a lei e as instruções do tabernáculo. Mesmo lugar. E havia uma caverna lá. Versículo 9. E ele ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Então ele estava largando o ministério, não queria mais servir, mas Deus queria ele. Deus amava ele. Deus ia atrás dele. Que fazes aqui, Elias? Você pode cair em grande depressão. Eu quero morrer, eu não quero continuar, não aguento mais isso. É muito difícil, ninguém está comigo. E Jesus aparece para você e fala, eu estou contigo. Por que você está desse jeito? Por que você está aqui? E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E olha aqui as palavras dele, e só eu fiquei e buscam a minha vida para tiraram. Ele tinha o síndrome de ai de mim, sozinho. E Deus lhe disse, sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio ele uma voz que dizia a mesma coisa. Que fazes aqui, Elias? Então Deus apareceu não no vento, não no terremoto, não no fogo, coisas que afetam a gente emocionalmente, algo grande para chamar a nossa atenção, mas ele não apareceu. Não, ele somente deu uma voz mansa e delicada, a mesma voz, irmãos, que é do Espírito Santo. Quando você está servindo a Deus, ele fala algo, nem aqui, é aqui. E é para a gente prestar atenção e falar,
Fala, Senhor. Converse comigo. Eu não estou exigindo nada, Senhor. Infelizmente, Elias não estava desse jeito, porque Deus faz a mesma pergunta. Que fazes aqui, Elias? E note aqui versículo 14. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tiraram. Aqui eu vejo que Deus muda. Deus conversou com ele, mas Elias não mudou. Então Deus muda. Tá bom. O seu ministério basicamente termina aqui. Versículo 15. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. E note e marque, por favor, versículo 18. Também deixei ficar em Israel 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias, você nunca ficou sozinho. Eu estou sempre contigo. E agora você vai perder o ministério porque vai para Eliseu. E além disso, há 7.000 pessoas ainda que adoram a Deus e não estão indo atrás do ídolo Baal. Elias, você anda de olhos fechados. E disso, depois de tudo que eu já fiz na sua vida, a fonte de depressão na vida de Elias era essa solidão. Mas era a solidão que ele mesmo criou. Ele provocou a depressão da vida dele. Homem de Deus, usado por Deus. Nós vamos ver ele no céu um dia, com certeza. Mas infelizmente, até esse homem caiu em depressão. E parece, pelo jeito aqui, ele não conseguiu se recuperar, voltar ao normal. Deus conversou com ele, deu comida para ele, mandou um anjo para ele, fez um milagre. Mas ainda, irmãos, ele disse: estou só, não tem mais ninguém comigo. Vamos baixar nossas cabeças, por favor, fechar os nossos olhos. Mais uma vez eu agradeço a sua atenção. E eu quero que os irmãos pensem comigo. Você deixa uma coisa aqui ou ali causar depressão na sua vida? Você age como Acabe? Há algo agora mesmo que você quer, mas por não ter você está triste? Você não vai para a frente? Você sofre com autopiedade, você fala. Talvez você não fale essas palavras, ai de mim. Mas às vezes certas palavras saem da sua boca que basicamente querem dizer, ai de mim. Oh, minha vida. Eu não quero que você passe vergonha, mas eu quero ajudar. E hoje à noite você pode tomar uma decisão. E você fala, pastor, eu admito. Às vezes, ou agora mesmo, se for o caso, eu quero algo que eu não tenho e eu sei que afeta o meu humor. Eu fico com mau humor. Outras pessoas até sofrem, porque eu mudo, a minha atitude muda.
Quando eu não tenho exatamente o que eu quero, do jeito que eu quero, eu vejo isso em mim. E olha, eu vou falar para vocês, antes de levantar a mão, é extremamente difícil a pessoa que tem esse problema enxergar. É extremamente difícil. Toca bem no nosso orgulho reconhecer isso, admitir isso e se arrepender disso. Mas você fala, pastor, essa mensagem realmente mostrou um erro na minha vida. A minha atitude muda às vezes quando eu não tenho o que eu quero. Que Deus me perdoe. Pastor, ore por mim. Se você quiser levantar a mão, por favor, levanta comigo, eu vou orar por você. Obrigado, 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 obrigado. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. E vocês sabem o que é. E Acabe, ele era horrível. Nós precisamos nos proteger disso. Eu não quero testemunho de Acabe. A minha família não deve sofrer porque eu não tenho o que eu quero. A minha igreja não deve sofrer porque eu não tenho o que eu quero. Talvez você seja como Elias e você diz, eu estou sozinho. E Deus está dizendo, você não está sozinho. Você tem Jesus, você tem o cuidado dos anjos, você tem sua família e você tem sua igreja. Mas pode ser que você simplesmente precisasse ouvir essa mensagem hoje à noite.